Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, mas vou te cumprimentando aí, né? Desejando que esteja tudo bem com você, não é isso? Vamos aí para nossa aula de geografia, né? O tema é regionalização mundial na Guerra Fria, né? Isso aí você pode estar acompanhando pelo seu livro, né? Por enquanto, fica ligado aqui no vídeo, depois você volta para o livro para dar uma reforçada, ok? Deixa eu colocar aqui, vamos lá, beleza. Regionalização mundial na Guerra Fria, né? Olha só, olha o texto aqui, né? Deixa eu só preparar aqui. Isso, opção de ponteiro, marca texto, beleza. Olha aqui, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, né? Olha aqui, Estados Unidos e União Soviética. Gente, para quem não sabe, para quem ainda não está estudando história direito, né? A União Soviética é o país que hoje nós conhecemos como Rússia, né? De 1900 para cá houve a queda, né, do socialismo e aí ele se tornou comunidade dos países independentes, depois Rússia, né? Então, só para deixar claro, a União Soviética é a Rússia, só que a Rússia ela é reduzida, porque muitos países que faziam parte da União Soviética deixaram de fazer parte, e hoje em dia a Rússia ela une algumas das antigas repúblicas, mas não é mais a mesma formação, mas só como referência, a União Soviética é a mesma Rússia para nós hoje, ok? Então, Estados Unidos e União Soviética tornaram-se potências mundiais, caracterizando uma ordem mundial bipolar, né? Por que bipolar, gente? Hein? Por que bipolar? Porque no mundo, para a política, para a economia, né? Para a sociedade, para a cultura, existia dois polos. Existia um polo comunista, socialista, né? E existia um polo capitalista, ok? E por que está falando aqui da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Porque o papel de Estados Unidos e União Soviética foram fundamentais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética venceu a Alemanha no leste e no oeste os Estados Unidos, né, junto com a Inglaterra, que resistiu desde o começo contra os nazistas, venceram a guerra, mas a Inglaterra comprometeu muito de seu parque industrial, de sua agricultura, e não teve como ela se manter como grande potência. Ela teve que, depois da Segunda Guerra, ela teve que se preocupar em reconstruir, né, o próprio país e a própria economia. E já os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não tiveram seu território, suas indústrias, né, sua agricultura atingidas pela guerra, ok? Perderam muitos soldados, perderam, mas não tiveram os prejuízos, os danos que, por exemplo, a Inglaterra teve. Então vamos lá. As duas potências viviam sobre sistemas econômicos, sistemas socioeconômicos. Quando a gente fala em socioeconômico, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de sociedade, de cultura e de economia, ok? Opostos. E qual eram esses dois sistemas socioeconômicos? O capitalismo, né? Tá aqui, eu marquei, e o socialismo, né? Tá marcado aqui também. Que ditaram as relações entre esses países, entre os países e a organização do espaço mundial a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, a partir de 1950, o mundo estava dividido entre países socialistas e países capitalistas. Por quê? Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, como o leste europeu, toda aquela região, muitas das regiões que eram dominadas pela Alemanha nazista estavam destruídas, né, sem governo, sem controle, a União Soviética foi lá, botou
os seus líderes para controlar aqueles países, e aqueles países se tornaram socialistas sob a influência da União Soviética, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem, né, que representa bem esse momento, né? Aqui a águia, né, a águia careca, que é como é chamada, representando aqui os Estados Unidos, né, segurando uma bomba nuclear, provavelmente, né? E aqui o urso, né, que é um símbolo também da Rússia, né, da antiga União Soviética, e até hoje é um símbolo dos exércitos russos, soviéticos, era o urso. Então, cada um segurando uma arma, um míssil, né, temático aqui com as cores de seu país, o dos Estados Unidos e o aqui da União Soviética. E um olhando para o outro, né, com ódio, né, com vontade de matar, né. Graças a Deus que não conseguiram, né? Vamos lá. E aqui tem outro, né? Aqui tem o chamado tio Sam, né? O tio Sam aqui, deixa eu até fazer um bigode nele aqui. Ó, o bigode do tio Sam, bigode amarelo, bigode louro, né? Aqui eu vou pintar a barbinha dele, tá? Posso? Posso, né? Eu sei que vocês não vão me criticar por isso, né? Então tá aí. Chega de brincadeira. Então nós temos o tio Sam e nós temos o urso aqui, né? Representando a nação soviética, né? E cada um mexendo no mapa aqui, né? Botando os seus ícones, né? Seus brinquedos, né? Sobre o mapa e um dado aqui, né? Como se fosse um jogo, né? Um jogo da política, um jogo do poder em relação aos países do mundo, né? Cada um decidindo aí onde vai colocar o seu peão, onde vai colocar sua estrutura, né? No mundo. Olha aí, ó, deixei o tio Sam até mais louro. E aqui o urso da mesma forma. Vamos lá, vamos continuar aqui. E agora o capitalismo, né? Vamos especificar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre o capitalismo. É caracterizado pela livre iniciativa, ok? Livre iniciativa, guarda essa palavra. E propriedade, o quê? Privada, né? Vou avançando, depois eu volto para explicar. Dos meios de produção. O que são os meios de produção? São as fábricas, os bancos, as terras, etc. O governo interfere em níveis do funcionamento do mercado e os salários dos trabalhadores são definidos por quem? O salário dos trabalhadores são definidos pelos empresários e pelo mercado, né? Eu vou já explicar isso aqui, que visam obter o que? Maior lucro possível. Ok, então vamos aqui. Livre iniciativa. No capitalismo, o que seria a livre iniciativa? Aqui você precisa trabalhar, você quer ser um empresário, né? Você pode escolher. Você pode trabalhar na área de beleza, você pode trabalhar na área de alimentação, né? Então, é livre a iniciativa. Você pode atuar na área que você quiser, o governo não vai te impedir, né? O governo não vai colocar obstáculos, né? Bota imposto e burocracia. Licença aí, gente. Mas você tem livre iniciativa para agir dentro do mercado, né? Respeitando as regras do mercado. E agora vamos para outra aqui, né? Propriedade privada. O que seria especificamente aqui a propriedade privada, né? A propriedade privada, gente, deixa eu voltar para mim aqui. Propriedade privada é que você tem direito de ter sua casa, você tem direito de ter seu carro. Se você puder comprar mais de uma casa, você compra mais de uma casa. Você pode ter a sua casa, sua fazenda, sua casa, seu barco, a sua casa, seu avião, sua casa, seus carros, né? Isso é propriedade privada. Você adquire dentro da sua possibilidade, ok? É coisa que no socialismo não existe, né? Todas as casas, todos os veículos, tudo pertence ao governo e o governo diz quem deve ter o carro, quem deve operar o avião,
em que casa você vai morar, né? Que sua casa tem que ser próxima do seu trabalho, porque e o trabalho quem define também é o governo, ok? Então vamos lá. O salário dos trabalhadores são definidos pelos empresários. Então, os governos, eles até lançam proposta. Eles dizem assim, olha, por exemplo, no Brasil, nós temos o salário mínimo, é 1.000 e poucos reais, né, o salário mínimo. Isso é o que o governo, né, destina para nós. Ele diz para os empresários, olha, ninguém pode trabalhar por menos de 1.050 reais. Não é isso? Ninguém pode trabalhar por menos que isso. Mas aí o empresário, o mínimo paga isso. Se o teu trabalho for mais complexo, for mais capacitado, aí ele vai ter que te pagar mais, mas sempre ele vai tentar jogar teu salário para baixo. Por quê? Porque se ele puder produzir mais, né, te pagando menos, com mais funcionários ganhando menos, então o lucro dele, ó, vai ser maior, ok? E vamos continuar aqui, vamos voltar aqui. E pelo mercado, né? Ou seja, por exemplo, agora mesmo, durante a pandemia, a gente viveu essa situação. Muita gente, alguns perderam empregos e outros tiveram seus salários reduzidos. Por quê? Porque o mercado não está legal, o mercado deu uma baixada, então o empresário diz para o funcionário, olha, ou eu vou diminuir o teu salário, ou então vou te botar para a rua, porque o mercado não está, como diz aí, o mar não está para peixe, né? O mercado não está legal. Então o cara tem que aceitar para não perder o emprego. Isso aconteceu muito. Para obter o maior lucro possível. Terminei de explicar, né? Que o empresário ele trabalha pelo lucro. Ele não trabalha porque acha bonito você comprar o produto, usar um produto que ele fabricou e se dá orgulho nele. Não, ele está atrás do dinheiro. Só isso. Ok? Vamos lá para o próximo. Muito bem, o socialismo, né? Vamos falar dessa porcaria aqui. Né? Ok. Então, o socialismo é caracterizado pela, olha aqui o contraste, ó, propriedade coletiva. Você viu que lá no capitalismo a propriedade é o quê? A propriedade é privada. Quer ver? Vou voltar aqui para você ver, ó. Propriedade privada, né? Já no, opa, já no socialismo a propriedade é coletiva, propriedade é coletiva, inclusive dos meios de produção, ou seja, não existia fábricas de propriedade de alguém. As fábricas eram todas do governo e o governo dizia quanto se produzia e o que se produzia. Ou seja, está aqui, ó, controladas pelo governo, né? E ele não controlava só no socialismo, gente, deixa eu voltar aqui para mim. No socialismo não se controlava apenas a produção, a fábrica, era controlada inclusive a profissão das pessoas. Eles te analisavam, você ainda adolescente na escola, viam, por exemplo, você é muito bom de matemática e física. Eles estavam precisando de cientista, então eles botavam você para ser o cientista da área de física para depois desenvolver satélites, para desenvolver a nova bomba, novos armamentos. Era assim. Eu sonho ser advogado, mas eu sou muito bom em física. Se eles vissem que você tinha capacidade para determinada área, eles já te destinavam naquela área e depois você ia fazer uma faculdade paga pelo Estado, mas para trabalhar para o governo dentro do que eles queriam, não do que você queria. Ok? Vamos seguindo aqui. Não há concorrência entre as empresas, até porque não há concorrência, ó, aqui, ó, vou marcar aqui. Por que não há concorrência? Porque, como eu terminei de dizer para vocês, as indústrias, as empresas são todas de quem? Do governo. Então, como é que elas vão concorrer? As empresas, as indústrias produzem, vendem de acordo com o que o governo mandou produzir e na quantidade que ele decidiu produzir, né? Pois o governo decide o que será produzido, eu já terminei de falar, né? E de que forma, né? O principal objetivo do socialismo é diminuir, dizendo eles, né? Era diminuir as desigualdades sociais e oferecer o quê?
oportunidades a todos os cidadãos. Balela, gente. Isso aqui é conversa fiada. O socialismo, ele, na verdade, o que ele era? Ele era a maioria, né? A maioria pobre, né? Aqui, ó. A maioria pobre e alguém, né? E os governantes, ó, por cima. Ou seja, o cidadão comum, né? O cidadão que estava aqui, né? Embaixo da pirâmide, ele tinha que se submeter a todas essas regras, né? As regras de igualdade, era todo mundo igual. Mas em compensação, né? Aqui em cima, né? Existia, não vou dizer nem a ponta da pirâmide, era um círculo fechado onde tinha políticos, governantes, atletas, né? Artistas, todos estavam aqui, né? Tinham acesso a tudo, inclusive a viagem ao exterior, e a grande maioria da população, ó, vivia aqui sem direito a só o que eles destinavam para eles. Então, enquanto na sociedade capitalista nós temos uma pirâmide, né? Uma pirâmide social onde a maioria está aqui, depois temos uma classe mais beneficiada, depois outra, e aqui os privilegiados. No socialismo era bem pior, né? Porque era uma base imensa de pessoas trabalhando, obedecendo, né? E, ou seja, era uma grande base e aqui em cima um círculo fechado de pessoas. A gente não podia nem dizer que no socialismo era uma pirâmide como no capitalismo. Na verdade, era uma grande base horizontal de pessoas que faziam tudo que o governo mandava e um círculo fechado. Beleza, essa água estava boa. Vamos para a próxima, né? Ok. A disputa ideológica, olha aqui, vamos lá, vou marcar para depois explicar. Política, militar, econômica e diplomática e tecnológica entre Estados Unidos, que era o principal potência capitalista, eu vou marcar aqui Estados Unidos, né? Ok. E União Soviética, que hoje é a Rússia, que era socialista, inaugurou o período que ficou conhecido como Guerra Fria, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês também, até porque dá esse nome. Já que não houve conflito armado direto entre as potências, um delicado equilíbrio de poder, caracterizado por uma paz armada, foi mantido quase por meio século, ou seja, quase 50 anos, né? Ok? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A disputa era ideológica por quê? Porque o socialismo é uma ideologia, né? É uma ideologia baseada no livro num livro chamado O Capital, de Karl Marx. Então, é uma ideia, é uma ideologia, é uma filosofia, né? A partir desses escritos de outros, desenvolveu-se o socialismo, que veio à tona na Revolução Bolchevique, né? na antiga Rússia Imperial. E por que era político? Porque, como eu disse para vocês, a União Soviética ela dominou depois que a Alemanha caiu, e a União Soviética avançou sobre muitos países que estavam destruídos e abalados pela guerra. Então, eles chegaram, propuseram a reconstrução, botaram um líder no poder e aquele líder ficou alinhado à União Soviética. Quer exemplo? Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, são países que estavam destruídos depois da Segunda Guerra e a Rússia, a União Soviética avançou sobre eles, escolheu líderes, né, e com armas impôs que aqueles líderes iam mandar no país, e com isso o povo teve que obedecer, ok? Militar, por que militar? Olha aqui, militar, por que militar? Porque cada uma dessas potências estavam desenvolvendo armas, né? Desenvolvendo armas, pensando já em se proteger do outro lado. Tanto é que os Estados Unidos fez
a primeira bomba nuclear, depois a Rússia foi lá, a União Soviética foi lá e fez a sua. Os Estados Unidos, como é? Desculpa, gente. A União Soviética mandou o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik. Depois, os Estados Unidos mandaram o primeiro homem para a Lua, e assim sucessivamente, né? Cada um criava uma coisa, né? E cada um querendo mostrar que tinha mais capacidade tecnológica, inclusive de armas. Econômica, né? Por que econômica? Porque também existia uma disputa econômica, né? Cada um queria mostrar que produzia mais, que produzia melhor, né? Tanto é que foi exatamente nessa área econômica que a vaca foi para o brejo para a União Soviética, porque os Estados Unidos tinha uma indústria extrema, como tem até hoje, uma indústria extremamente bem equipada, bem administrada, né? Com recursos imensos, e a União Soviética tentou acompanhar e não conseguiu, porque a indústria, devido ela ser administrada pelos governos, né, e num sistema totalmente diferente das indústrias capitalistas, ela não conseguiu acompanhar. E agora vamos aqui para a diplomática. Por que diplomática, gente? Porque foi a diplomacia que manteve essa relação. Eles existia uma diplomacia, porque se não tivesse tido essa diplomacia, eles teriam entrado em conflito em pouquíssimo tempo. Teve, por exemplo, o episódio dos mísseis na Cuba, em Cuba, onde quase eles entraram num conflito. Mas, felizmente, por diplomacia, né, um recuando, permitindo que o outro avançasse, um calando a boca para o outro falar, terminou que eles não entraram em choque. E tecnológico é o que eu estava falando, né? Que cada um queria mostrar que fazia mais. Ah, eu fiz um jato, né? Eu fiz um jato supersônico, o outro ia lá e fazia igual. Ah, eu tenho um radar que localiza a milhares de quilômetros, um outro queria fazer com a distância maior. Então, existia uma disputa tecnológica entre eles, ok? Então, Guerra Fria, né? Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, e aqui explica, né? Por que uma Guerra Fria? Porque eles nunca entraram em conflito armado direto. Ou seja, no Vietnã, os Vietcongs, eles eram armados pela União Soviética. Os Estados Unidos lutou contra eles, mas não lutou diretamente contra a União Soviética. Na Guerra da Coreia, das duas Coreias, né? Os Estados Unidos lutou também lá contra um exército do Vietnã do Norte, mas não lutou diretamente contra a União Soviética. Aquele exército era equipado pela União Soviética, mas os Estados Unidos não lutou diretamente com eles. Também outro conflito aqui, o Afeganistão, né? A União Soviética lutou contra o Afeganistão. E quem equipava os exércitos, os exércitos afegãs eram os Estados Unidos. Então, a União Soviética lutou contra o Afeganistão, mas indiretamente estava lutando contra os Estados Unidos, porque por trás os Estados Unidos estavam injetando armas. Inclusive, foi na guerra do Afeganistão onde surgiu o Osama Bin Laden, né, que fez aquele atentado terrorista nos Estados Unidos. Quem treinou ele, quem equipou ele, por desgraça do destino, foi o próprio Estados Unidos, né? Terminou ele se voltando contra os próprios Estados Unidos, né? Então vamos lá. Olha, gente, já estamos aí com 24 minutos, né? Praticamente 25 minutos. Obrigado aí. Vamos continuar. Daqui a pouco a gente acaba, viu? Fica ligado aí que a aula tá boa. Um delicado equilíbrio de poder caracterizado por uma paz armada, né? Ou seja, todo mundo tinha arma, mas ninguém queria usar, até porque sabia as consequências. E aqui eu trouxe mais uma imagem aqui, ó, um cérebro, né, cheio de dinheiro, e outro cérebro, né, com a mão fechada, como se estivesse dando uma ordem, né? Então, é mais ou menos assim que funcionava a cabeça de cada um. Um era mandado, né? Esse aqui era mandado pelos governos, né?
E esse aqui estava preocupado em se dar bem na vida, né? E aqui é a capa de um livro, né? Capitalismo versus Socialismo, os sistemas que dividiram o mundo. Vamos lá. Agora vamos aqui. O espaço mundial estava regionalizado, né? Aqui nós vamos continuar falando em regionalização, né? Só que estava regionalizado em 3 blocos, ok? De acordo com as condições socioeconômicas, né? Dos países e com os sistemas adotados por influência das superpotências. Que sistemas são esses, né? Os sistemas adotados por superpotências, né? Qual é o sistema, gente? A gente terminou de falar, socialismo e capitalismo. Então, essa divisão dos 3 mundos, do primeiro, do segundo e do terceiro, vocês vão ver que está diretamente ligado à condição econômica de cada um desses países e o alinhamento deles em relação ao capitalismo ou socialismo. Então, vamos lá. Primeiro mundo, países capitalistas, né, com elevado nível de industrialização e condições de vida. Nesse aqui se enquadrava os Estados Unidos e a Europa, né, a Austrália, na Oceania, e praticamente só. Ok, e agora segundo mundo, né? Constituído pelos países socialistas. Então, segundo mundo era todos os países socialistas. China, União Soviética, né? Nessa época aí a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, todos esses eram do segundo mundo, ok? Independente da União Soviética ser mais rica do que a Tchecoslováquia, do que a Bulgária, do que a Romênia, principalmente, desculpa, mas todos eram segundo mundo. E finalmente terceiro mundo, né? Formado pelos países capitalistas, né? Com pouca ou nenhuma industrialização, né? E baixos indicadores de condição de vida. Então, o Brasil se enquadrava nesse aqui, né? Era o Brasil e praticamente toda a América Latina e parte da África, né? Ou seja, nós éramos capitalistas, como somos até hoje, com pouca industrialização, que o Brasil tem pouca industrialização em relação aos outros países, e baixos indicadores de vida, né? O que são baixos indicadores de vida? Pouco acesso à educação, as pessoas vivem menos, que mais? O PIB, Produto Interno Bruto, menor, as pessoas ganham menos, a distribuição da renda é menor, tudo isso são baixos indicadores, ok? Vamos seguindo aqui, opa, próximo. E aqui está, né, uma divisão do globo em 3 mundos. Olha, você vê aqui, primeiro mundo, né? Você vê aqui os Estados Unidos, parte da Europa, né, a parte principalmente ocidental da Europa, Austrália aqui e Austrália e a Nova Zelândia. E aqui o Japão, ó. Você está vendo aqui o Japão? Beleza. Ok? E agora, segundo mundo, você vê que o leste europeu inteiro, a Rússia, a China, né? E aqui também tinha alguns países africanos, né? Por exemplo, Angola, tinha alguns países que sofreram influência socialista. E finalmente terceiro mundo, né? Você vê que toda a América Latina, né? Olha aqui, ó, toda a América Latina. Você vê aqui a África também quase inteira, né? Toda inteira. Você vê aqui o Oriente Médio, né? Alguns países aqui também, ó. Ok? Esses eram o terceiro mundo. Eram capitalistas, mas eram, desculpa o termo, lascados, né? Com baixos indicadores e pouca industrialização. Ok? Vamos para a próxima aqui. Beleza. Então, gente, tem uma atividade aí para vocês. Nossa aula vai se encerrando em 30 minutos. Queria agradecer a audiência e marcar o encontro para a próxima aula, vocês estarem ligados, né, no conteúdo, né? Façam a atividade, participem. Gente, juízo, galerinha do 8º ano aí, vamos evitar de brincar, de ir para casa dos colegas, bora evitar de praia, bora evitar de festa, porque você está vendo o sacrifício que nós estamos passando aqui, né? Tendo que fazer aulas online, não estamos indo para a escola
para nos proteger dessa pandemia, dessa doença. Aí você vai em busca da doença, então a gente torce e pede para você que tome todos os cuidados para que a gente saia o mais rápido possível dessa. Próximo ano, em nome de Jesus, vamos ter vacina, né? Vamos poder voltar, mas se você insistir em querer ir para todo lugar, em andar sem máscara, né? Em brincar na rua sem máscara, em ficar dentro da casa do coleguinha sem máscara, aí nós vamos ter uma segunda onda e as coisas vão complicar. Eu quero ver você, sua família com saúde e principalmente com vida, ok? Valeu, gente. Grande abraço.